Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje, dia 25 de julho de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui à pregação aqui não sei nem de quem é, né, esse rapaz, não tem nem nome, não tem nada, né, da Igreja Vida Nova, certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui, né, que essa de que ele falou da Bíblia, né, que eles conheciam a Bíblia de capa a rabo, né? Conhecia de capa a capa, né? Que ele falou capa a capa, desculpa, Matos, de capa a capa. Essa foi de doer, né? Poxa, o que houve aqui? Oh, Não quer não. Aqui, perfeito. Então vamos continuar, tá, amados? Quando ela reina, tudo pode acontecer. Então a primeira coisa que precisamos enxergar, existe uma enorme necessidade de reconciliação. Você repara isso? Olhando para o mundo é fácil reparar. Só o século passado e os tempos não melhoraram. Custou em guerra 110 milhões de vítimas. 110 milhões. Fizeram um cálculo, eu li a estatística. A gente fica com um número assim, não dá para imaginar, né? Mas o que é pior, né? Quase ninguém fala, né? Que o homem é o lobo do homem. Mortes violentas fora das guerras ou interligadas com a guerra, mas não diretamente, vamos dizer, foram 192 milhões de mortes. Bom, eu sei, estatísticas são complicadas de se fazer, mas os números são tão exuberantes, tão grandes, que de qualquer maneira nós não podemos imaginar nem 1 milhão, muito menos 192 milhões. Pois aí no Brasil, será que é melhor? Não, né? A violência está tomando conta. A gente não precisa de uma guerra, né, explícita, porque está acontecendo guerra toda hora. E um campo de batalha também é o trânsito, né? Infelizmente. Vou contar de um acontecimento. Era segunda-feira, de madrugada, ano 1983, 3 horas de manhã. A prostituta de 23 anos, Carla Faye Tucker, juntamente com seu namorado Danny Garrett, fortemente drogados, invadiram um apartamento de um conhecido chamado Jerry, na madrugada do dia 13 de junho de 1983. Eles entraram para sondar o local, prejudicar Jerry e roubar a moto dele. Dentro do apartamento, aconteceu a tragédia. Deu-se início a uma briga durante a qual Carla pegou uma picareta que estava dentro do quarto e cravou-a mais que 20 vezes no corpo dele. Infelizmente, tinha ainda uma mulher dentro do apartamento que testemunhou o assassinato. Ela não era para estar nesse local, pois era casada com outro homem. Mas na noite anterior, ela resolveu ficar com Jerry depois de ter brigado com seu marido. Para eliminar a testemunha, ela foi morta da mesma maneira pela Carla e seu namorado. Quando os 2 corpos mutilados foram achados, a notícia da barbaridade correu pela mídia. Carla e seu namorado não tinham nenhum sentimento de culpa. Pelo contrário, eles se gabaram tanto dessa crueldade que os amigos e familiares ficaram com medo deles. Eles acabaram denunciando-os à polícia. Agora a história partiu para um outro rumo, pois eles tinham de enfrentar a justiça do estado de Texas, onde ainda existe a pena de morte até hoje. Porque as provas eram tão esmagadoras, os 2 foram, logicamente, condenados à morte. Eles estavam sob a influência de drogas, não há dúvida, mas isso é uma desculpa para justificar o ato bárbaro dos 2? Será que pessoas como Carla merece uma chance nova? Na época, a discussão sobre se a pena de morte é certa ou não chegou no auge, especialmente porque Carla seria a primeira mulher a ser executada no estado de Texas nos últimos 100 anos. É raro, em geral, nos Estados Unidos, de uma mulher receber a pena de morte.
Texas, o estado dos cowboys, mexeu-se bastante. Podiam-se ver cartazes nos quais estava escrito: verdadeiros cowboys não matam mulheres. Mas vamos para um outro assassino antes de continuar a história. A reconciliação precisa-se em todo lugar. E o outro assassino é o apóstolo Paulo. E ele nos deu... Então vocês vejam, ele primeiro está dando o exemplo do que aconteceu, né, na cidade de Texas em 1983, para agora ele vai dar o exemplo do apóstolo Shaul, né? Então vamos lá, vamos ver aqui qual é o exemplo que ele vai dar do apóstolo Shaul, que aqui chamam de Paulo. Na 2 Coríntios capítulo 5, 17, essa referência preciosa de que é possível um novo começo. O apóstolo Paulo, ele tinha se tornado um assassino. É difícil dizer quantos ele matou, mas no caso do Estevão, ele participou de maneira bem ativa. Mas depois... Perfeito. Mas ele matou quem? Quem o apóstolo Shaul matava? Os seguidores de Yahushua. Ele matava esses. Ele matava quem? Aqueles que falavam do caminho que é Yahushua e que muitos saíam dos templos físicos e passavam a ser o templo. E o apóstolo Shaul, que era Saulo, ele matava. Por quê? Porque ele era um fariseu, ele era um religioso. E ele matava. Sim. Mas de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele se arrependeu. Aí o que ele vai falar aqui, amados? Tá, beleza. Ele falou de Estevão, né? Que Paulo ele consentiu na morte de Estevão. Mas quem matou Estevão? Quem matou? Quem matou Estevão? Vamos ver? Porque ele vai falar simplesmente que o apóstolo ele consentiu na morte de Estevão, né? Mas quem matou Estevão? Ele não vai falar quem matou, porque se ele falar quem matou Estevão, ele vai se denunciar. Atos 6. Aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Tá? Veja bem, poder de Yahweh. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e da Alexandrina, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo. Quem agitou o povo, amados? Os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Veja bem que os líderes religiosos e os mestres da lei estavam juntos sempre, condenando, levantando falsas testemunhas para poder matar. Mas isso, esse moço aí que tá pregando aí nessa igreja não vai falar, lógico. Imagina se ele vai falar isso. Imagine se ele falar: olha, gente, o apóstolo Shaul, né, Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, sim, né? Mas olha, ele consentiu por quê? Porque ele era fariseu e ele também fazia parte da liderança, né, dos líderes religiosos, e ele também matou. E não só ele, como os líderes religiosos e os mestres da lei. Isso ele não vai falar, lógico, né? Isso o povo não precisa saber, imagina. Não precisa. Aqui, ó, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e mestres da lei, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Yahushua, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Veja,
de novo sumo sacerdote, como fez com Yahushua, e mataram Yahushua, ele fez a mesma coisa com Estevão. Vocês vejam bem. E aí ele vai dar a explicação dele. E aí ele vai contar tudo o que aconteceu com nossos antepassados, no deserto e tal, parará. E aí ele vai dizer aqui: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Em casas, em templos, que está em outras versões, em templos, certo? Em outras versões está bem claro, eu faço questão de mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos lá, Atos. Mais para baixo. Atos 7:48. Faço questão de mostrar. 48, cadê o C? Cheio o C. Casas, templos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então vocês vejam, a casa e templo é a mesma coisa, que a casa religiosa, templo religioso, santuário, tudo a mesma coisa. Ó, aí aqui ele continua: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Veja, o que Estevão falou aqui, e o apóstolo Shaul, ele estava ouvindo. Lá em Atos 17, ele vai confirmar, ele vai falar, ele está no mesmo espírito que o apóstolo Estevão estava. Ele vai falar a mesma coisa. Vocês vejam bem. Tá? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, ou seja, Yahweh não pede nada de nossas mãos. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao espírito de Yahweh. Vocês vejam bem, ele está falando isso para quem? Para os líderes religiosos, para os sacerdotes. Vocês vejam bem. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Está falando para quem? O mesmo que a Rússia falou em Mateus 23, que a gente viu no filme. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Veja bem, os profetas, amados, eles não vieram revelar o Pai. Os profetas, eles vieram revelar a vinda do justo, que é Yahushua. Porque o único que revelou o Pai foi Yahushua. Vocês vejam bem. Por isso que ele está falando, aqueles que prediziam a vinda do justo, ou seja, os profetas que prediziam a vinda de Yahushua. Tá certo? Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra eles. Quem ficaram furiosos? Os líderes religiosos e os chefes. Os mestres da lei, os sumos sacerdotes. Eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito de Yahweh, vocês vejam que a Escritura sempre fala isso, cheio do Espírito. Porque quando a gente tem o Espírito, a gente vive cheio do Espírito. A gente não precisa mais buscar, a gente está cheio do Espírito. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Yahweh, e Yahushua em pé, à direita de Yahweh, e disse: veja o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Yahweh. Mas eles taparam os ouvidos. Eles quem? Os líderes religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, sumos sacerdotes. E gritando bem alto, lançaram-se todos junto contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Yahushua, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, dizendo isto, adormeceu, ou seja, dizendo isto, morreu. Aqui está adormeceu, mas não adormeceu, morreu, eles mataram Estevão. Então vocês vejam bem. Mas aqui ele vai dizer o quê? Que o apóstolo Shaul, ele foi assassino. Mas assassino de quem? Ele não vai falar. Vocês vejam bem. Você acha que eles vão falar isso? Ele foi assassino de quem? Vamos continuar. É difícil dizer quantos ele matou.
Mas no caso do Estevão, ele participou de maneira bem ativa. Mas depois disso a gente lê que ele estava parecendo um touro cheio de fúria, batendo os pés. Tão irracional era o ódio dele contra aquele grupo esquisito que eram tanto contra as tradições que ele amava tanto. Opa! Vocês viram que ele fez aquele grupo esquisito? Vocês vejam bem o que esse homem está falando, gente. Preste atenção nisso aqui. Vamos voltar. Era o ódio dele contra aquele grupo esquisito. Vocês viram que ele fez contra aquele grupo esquisito? Quem era o grupo esquisito que ele está falando, amado? São esses que estão hoje na internet falando. Somos de nós, os seguidores de Yahushua, que fala que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como a gente leu, que está na Escritura, que fala que nós somos o templo do Espírito, que fala que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que fala que a nossa vida tem que ser no Espírito, a adoração no Espírito, é em Espírito e em verdade, não no templo físico. Esse povo são um povo esquisito. Vocês vejam o que ele falou. Ele não vai falar que são os povos que seguiam Yahushua e falava contra a religião. Ele vai falar, ele vai defender a religião. Vocês vejam bem o que esse homem está falando aqui. Vamos voltar de novo, gente. Vamos voltar aqui porque isso está muito interessante. Era o ódio dele contra aquele grupo esquisito que eram tanto contra as tradições que ele amava tanto. Eles tinham que morrer. Era coisa clara para ele. Então, quanto àquelas tradições que o apóstolo Shaul, antes de conhecer Yahushua, amava tanto. Quais eram as tradições? As tradições da religião. Era o caminho da religião, eram os atos religiosos que ele tanto amava. E por isso que Paulo, ele perseguia os seguidores de Yahushua. Tanto que teve uns seguidores de Yahushua que teve medo do apóstolo Shaul quando ele se converteu. Porque ele falava, o próprio Ananias falou para Yahushua, mas ele perseguia, ele nos persegue. Ele teve medo, até que Yahushua falou para ele, não, vá, porque esse é um grande escolhido. E aí, tanto que Paulo falou de perseguidor, eu passei a ser perseguido. Por quê? Porque o apóstolo Shaul também passou a fazer parte desse povo esquisito. Que esse homem está dizendo, esse povo esquisito. Vocês vejam bem. Ó, vou voltar de novo, gente. Eu faço questão de voltar. Porque veja bem como é que esse cara é. Esse homem, ele é cara de pau, gente. Só falando assim. Era o ódio dele contra aquele grupo esquisito que eram tanto contra as tradições que ele amava tanto. Eles tinham que morrer. Era coisa clara para ele. Daí ele encontrou Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Jesus. Show! Ele encontrou Yahushua, ele teve encontro com Yahushua. Mas qual foi o encontro que ele teve com Yahushua? Ele saiu do caminho da religião, onde ele matou vários, e foi para o único caminho que é Yahushua, que leva ao Pai. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Qual foi o encontro que ele teve com Jesus, né? Que ele fala que Jesus... Vamos ver qual é o encontro que ele teve com Jesus, que ele vai falar aqui. Porque o encontro que ele teve com Yahushua foi ele sair do físico, do templo físico, do caminho da religião, que é engano, e ele foi para a porta estreita, que é Yahushua, e para o caminho, que é Yahushua. E Yahushua levou ele ao Pai. Vamos ver o que ele vai falar aqui. E, gente, quando nós temos a palavra de Deus na nossa frente, o alvo é que você encontre nela Jesus. Na palavra de Deus você pode encontrar Jesus. Então, mas na palavra de Deus que ele fala, amado, é a Bíblia. Ele não vai falar que é a Escritura. Porque vocês vejam bem que ele falou, né, que alguns, né, do povo de Israel, que ele ocultou, que eram os líderes religiosos, os mestres da lei, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles conheciam, né, como ele diz, a Bíblia de capa a capa.
Hã? Então agora, por quê? Porque ele vai colocar a Bíblia como a palavra de Deus. Então ele vai dizer que a Bíblia está escrito sobre Jesus. Mas na verdade, a Bíblia não é a palavra de Yahweh. A palavra de Yahweh é Yahushua. E Yahushua deixou o que ele, que é a palavra, deixou escrito na escritura que está contida na Bíblia. É diferente. Vamos continuar. E como muitos entre nós, Paulo também experimentou a diferença enorme quando de repente o assassino, o pecador, reconhece que ele é necessitado. Quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não entendeu nada. Eu persegui? Eu não estou perseguindo nenhuma pessoa invisível. Mas tem alguém falando comigo muito poderoso. Quem és tu, Senhor? Ele pergunta. Sou Jesus, a quem tu persegues. Você vai dizer: eu não sou assassino. Muito bom, ainda bem que você não matou ninguém. Mas... Então vocês vejam bem, o apóstolo Shaul, ele andava no caminho da religião, e por ele andar no caminho da religião, ele era fariseu, da tribo de Benjamim. Ele era contra a lei fariseu. Quando a escritura diz contra a lei fariseu, é contra a religião, porque eles tiraram a palavra religião justamente para a pessoa pensar que é lei, tá certo? Mas quanto à religião, ele era fariseu. E ele perseguia os seguidores de Yahushua. Por quê? Porque os seguidores de Yahushua eram um grupo, um povo esquisito. Por quê? Porque pregava contra a religião. Pregava a liberdade em Yahushua. E até que Yahushua teve um encontro com Paulo, né? E disse para ele, quando ele estava no caminho de Damasco, ele estava com uma carta para poder exterminar mais seguidores de Yahushua. E aí ele teve um encontro com Yahushua. Yahushua foi falar com ele, e ele viu uma luz, e nisso ele ouviu uma voz e perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem fala comigo? Sou eu, Yahushua, quem tu persegues. Então vocês vejam bem que ali ele ficou cego. E daí ele foi para Damasco, e ele estava na casa orando e jejuando. Ele jejuou assim, esse jejum foi realmente um jejum de ato religioso, porque ele ainda ele só teve um encontro com Yahushua, mas ainda não estava sabendo realmente o que acontecia, porque ele praticava atos religiosos, então ele jejuava. E aí, quando foi Ananias para falar com ele, e ele foi cheio do Espírito, ele começou a anunciar a promessa. Então, vocês vejam que ele foi liberto da religião. Tanto que quando a gente leu ontem, né, que o apóstolo ali falou, passamos noites sem dormir, em jejuns várias vezes. Esse jejum já era porque ele não tinha o que comer, não era porque ele estava jejuando com atos religiosos, mas era o fato dele não ter o que comer. Então ele jejuava por não ter o que comer, então ele não jejuava mais como atos religiosos. Então vocês vejam que ele mudou. Por quê? Porque ele saiu do engano da religião, ele deixou de praticar atos religiosos e foi para a porta estreita, que é Yahushua, e foi para o caminho, que é Yahushua. Então é diferente. Mas vamos ver aqui qual é a reconciliação em Cristo, que esse moço aqui da Vida Nova, da Igreja Vida Nova, vai falar, né? Como é que a pessoa vai se reconciliar em Cristo? Vamos ver, né? Vamos continuar. Nós temos culpa, e espero que nós possamos reparar isso também na história daquela Carla. Eu vou contar um pouquinho mais dela. Mas em geral nós temos culpa, nós matamos com olhares, nós matamos com a nossa fala. Como a gente pode desanimar uma pessoa facilmente? Poucas palavras podem matar. Brincadeiras matam. Gente, matam, destroem confiança. A gente chama de brincadeira, a pessoa não entende. Acabou a confiança. Mata, destrói. Tanta coisa que nós temos que dizer: sim, somos igual Paulo. Somos assassinos e perseguidores de Cristo com cada pecado que nós cometemos. Exatamente. E principalmente esses que são líderes religiosos, são assassinos,
Por quê? Porque estão matando a esperança de muitos. Por isso que em João 10 diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha a vida eterna. Quem é o ladrão? O ladrão são esses líderes religiosos, que eles são ladrão. Tá certo? Esse ladrão não é o diabo que está falando dos líderes religiosos, que são pastores que não são pastores, do qual as ovelhas não fazem parte. Está escrito isso em João 10. Podem ler, amados, que vocês vão ver isso. E eles são assassinos. Por quê? Porque tem muitos que querem adorar o Pai em espírito e verdade e estão adorando um falso Deus, no engano da religião. Por quê? Porque esses aqui estão sacrificando Yahushua no madeiro. Por quê? Porque Yahushua nos deu a liberdade nele, mas as pessoas não estão vivendo nessa liberdade. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Mas será que você enxerga isso? Paulo demorou para enxergar isso. Mas quando ele estava na frente de Cristo, ele enxergou. E gente, quanto mais eu tenho comunhão verdadeira com Cristo, eu me torno mais humilde, né? Porque eu vejo como eu sou capaz realmente de fazer tudo isso. O que a Carla fez naquela noite, eu sou capaz de fazer, não tenho a menor dúvida. Você acha que não é capaz? Deixe-se dizer que a Bíblia avisa claramente, o coração do homem é um abismo. Enganoso é o coração, Jeremias 17, mais do que todas as coisas. Somos necessitados da reconciliação. Reconciliação significa Deus nos dá paz, Deus nos dá uma nova chance através de Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu, por isso Jesus ressuscitou. Jesus conseguiu para nós a vida eterna. E agora... Beleza. É reconciliação em Yahweh por meio de Yahushua, não é por meio de uma religião. É por meio de Yahushua. Mas para isso a gente tem que sair do engano da religião e ir para Yahushua. Porque aí sim nós vamos ser reconciliados com o Pai. Tá? Agora vamos ver o que ele vai falar. Porque ele diz por meio de Yahushua, mas por meio de Yahushua como? Ele fala por meio de Jesus. Mas por meio de Jesus aonde? Dentro de um templo físico? Onde o Altíssimo não habita e nem tampouco Yahushua não entrou em templo feito por mãos humanas? Vamos continuar. Se alguém, 2 Coríntios 5,17, está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então, beleza, se alguém está em Yahushua, ele é uma nova criatura, mas tem que estar em Yahushua, não tem que estar no templo físico, não tem que estar na religião, nós tem que estar ouvindo o líder religioso. Tem que estar em Yahushua. Se alguém está em Yahushua, é nova criatura. Mas tem que estar em Yahushua. O caminho é Yahushua. A porta é Yahushua, a porta estreita. E não numa porta larga, que é a porta da religião, que é a porta da vida nova, que é a porta da nova vida, que é a porta da batista, que é a porta presbiteriana. Essas portas são a porta larga. E Yahushua é a porta estreita. Essa porta ela está no entendimento, no espírito. Vamos continuar. De repente, Jesus está dentro. A pessoa não é mais a mesma. Ela tem uma nova vida. Ela renasceu. Você nasceu de novo? Você sabe o que é isso? Corra para saber. É coisa maior que existe no mundo todo. Você não vai achar. Só em Jesus. Olha, meu querido, certo, só em Yahushua que a pessoa é nascida de novo. Mas como a pessoa vai nascer de novo num templo físico, na visão física, na visão carnal? Porque aqui em João 4, vamos ver aqui? Em João 4, acho que é João 3. João 4 é da mulher samaritana, né? João 3, vamos ver aqui em João 3 aqui, o que Yahushua fala para Nicodemos? João 3... Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Veja, ele era uma autoridade, ou seja, um líder religioso. Ele era um fariseu, que ele era um líder religioso da religião, fariseu.
Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Yahushua à noite. Por que ele veio à noite? Primeiro porque ele tinha vergonha de falar com Yahushua de dia e as pessoas verem. Por quê? Porque ele era uma autoridade, ele era um grande líder religioso daquela época. E segundo, porque ele estava em trevas. Então vocês vejam bem. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Yahweh, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Yahweh não estiver com ele. Em resposta, Yahushua declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Yahweh se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Veja, Yahushua aqui ele está dando um exemplo físico, não nascer de novo, para que ele pudesse entender no espírito. E aí perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Veja, ele estava vendo físico, ele não estava vendo espírito. Respondeu-lhe Yahushua: desculpa, amados, a tosse. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Yahweh se não nascer da água e do Espírito. Veja, se não nascer da água, que é Yahushua, porque ele é água viva que nos limpa, e do Espírito, que é ser cheio do Espírito do Pai. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Veja, o que nasce da carne é carne, ou seja, aquele que está na religião nasceu da carne, físico. Então, aqueles que estão no templo físico não nascem de novo no Espírito, não são nascidos do Espírito, porque estão na visão física, na visão carnal, estão no templo físico, estão ouvindo o líder religioso, estão praticando atos físicos. Então, o que nasce da carne é carne, ou seja, o que nasce da carne, que é religião, é carne, é da religião do físico, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aí ele vai dar outro exemplo. Veja, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele está dando exemplo do vento para que Nicodemos entenda o que é nascer no Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Porque ele está entendendo no físico. Por quê? Porque ele é nascido da carne, não do físico. Ou da carne, não do Espírito. Tá? Então vocês vejam bem. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Yahushua: você é mestre em Israel, ou seja, você é mestre da lei de Israel. Você é um líder religioso, bem conceituado, que conhece a Escritura. Veja, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês crerão se lhes falar de coisas espirituais, de coisas celestiais, ou de coisas espirituais, de coisas do Espírito? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então vocês vejam bem, ele está falando no físico para Nicodemos entender no espírito. E Nicodemos não entendeu por quê? Porque ele é nascido da carne, do físico e não do espírito. Tá certo? Então eu pergunto aqui para esse moço aqui que não diz nem o nome dele aqui, porque aqui só está Pablo Sevitar, mas eu não sei se esse Pablo é esse moço, tá? Porque aqui não está dizendo quem é que está pregando. Mas eu pergunto: como nascer de novo no espírito, estando no físico, no templo físico, numa religião? No engano da religião. É a pergunta que eu faço. Então vamos continuar aqui. Nascer de novo. Se alguém está em Cristo, ele é, 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Que coisa preciosa. Isso, show. Se alguém nascer em Yahushua, for para Yahushua, nascer em Yahushua, no caminho de Yahushua, esse sim é uma nova criatura. Mas tem que ir a Yahushua. Ele mesmo disse: vinde a mim, né? Como a gente leu em João 5. Ele fala para os líderes religiosos daquela época, mestre da lei: vocês examinam as escrituras porque creiam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas vocês não vêm a mim para ter a vida. Vocês não vêm a mim, Yahushua,
para ter a vida, porque é Ele que dá a vida, não é a religião. Então, nós somos novas criaturas em Yahushua e não num templo físico, numa religião, amados. Vamos continuar. E é que 2 Coríntios 5,17 fala assim: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram. Quais são as coisas antigas? As coisas da religiosidade, da religião já passaram. Eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. Quais são as coisas novas? As coisas no Espírito, a gente viver no Espírito, a gente andar no Espírito e estar em novidades de vida em Yahushua. É isso que o apóstolo está falando. Ele está falando no Espírito. E aqui alguns traduzem: tudo se fez novo, mas isso não é certo, né? A Bíblia não fala tudo se fez novo. Quando uma pessoa recebe a vida nova em Jesus Cristo, continua com a mesma aparência, né? Se sua orelha foi cortada por alguém, ela não vai crescer, ela está cortada. Se você se converteu a Cristo aleijado, você normalmente continua aleijado. Deus, né, fez com certeza também milagres, mas não é a regra, e não tudo muda. Nós ainda temos problemas com o nosso próprio ego depois de nos convertermos. Vocês vejam que ele está falando tudo físico. Ele não está falando nada do Espírito aí, amados. Ele está falando a pessoa que se converteu a Jesus, né, que ele fala de Jesus, mas na verdade a pessoa tem que ir a Yahushua, mas aqui a pessoa que se converte a Jesus, ela se converte na verdade à religião, porque eles vão para a religião. Então ele está falando que tudo se fez novo, ou seja, ele está falando assim, que se a pessoa nasceu aleijada, ela vai continuar aleijada. Então não é tudo se fez novo, mas na verdade o apóstolo não está falando do físico, ele está falando do Espírito. Tudo se fez novo no Espírito. Por quê? Porque todas as coisas que nós vivíamos antes na religião, como ele disse, as coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Tudo que a gente praticava na religião passou. Hoje nós somos nova criatura, nós somos libertos do jugo da religião. É isso que ele está falando. Mas aqui ele está falando físico. Vocês vejam que não bate com o que o apóstolo está falando, porque o apóstolo falava no Espírito. E ele aqui está falando no físico. Porque, novamente eu digo, porque esse aqui que está pregando, ele não conhece o viver na vida, no Espírito. Então ele tem que passar do físico para o Espírito, mas na verdade ele não passa, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como a gente passar algo do Espírito para o físico e não tem como se passar algo do físico para o Espírito. É impossível. Aqui ele está falando de, se a pessoa nasceu aleijada, ela tudo não se fez de novo, porque ela não vai ser curada, não vai deixar de ser aleijada, mas não é isso que o apóstolo está falando. Ele está falando tudo se fez de novo, porque a pessoa deixou de praticar atos religiosos, a pessoa saiu do engano da religião, do jugo da religião e foi para a liberdade em Yahushua, no Espírito, no entendimento. Então vocês vejam que não tem nada a ver com o que está na Escritura, eles falam totalmente contrário do que está na Escritura. Vamos continuar. Deus começa conosco a partir do dia do nosso novo nascimento, uma caminhada totalmente nova. Mas Ele começa e continua e está ainda fazendo coisa nova. Então não quer dizer que só uma vez Ele fez e parou. Não, Deus está ainda agindo nesse sentido. Sim, beleza, mas aí ele vai falar no sentido de quando a pessoa aceitou Jesus num templo físico, aí Deus vai continuar fazendo coisas novas, mas coisas novas aonde? Num templo físico, onde o Altíssimo não habita, praticando atos religiosos, e sendo que no entendimento, quando a gente vai para a porta estreita que é Yahushua, para o caminho que é Yahushua, ele nos leva ao Pai, porque está escrito bem claro, amados, em João 14,6, Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está bem claro, ele que leva ao Pai. E quando o Pai nos enche do Espírito, ele vai nos transformando de glória em glória, de esplendor em esplendor. Vocês vejam bem, ele vai nos transformando. E nós vamos adquirindo conhecimento conforme a nossa sede, conforme a gente busca. Na Escritura não diz assim, buscai o Espírito, e sempre vive buscando o Espírito. Não, quando você busca,
Você vai na porta que é Yahushua, porque ele disse, vinde a mim, é para ir a ele, para ir a Yahushua, e Yahushua que leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, nós somos cheios do Espírito. O que nós precisamos buscar aí é o conhecimento, não o Espírito, porque o Espírito já habita em nós, mas o conhecimento. Mas aqui não, aqui você tem que estar sempre para poder buscar ao Espírito, para poder sempre estar ali praticando atos da religião. Está totalmente fora do que está na Escritura. Vamos continuar. Bem precioso para nós, porque todos nós que estamos seguindo a Cristo sentimos a dificuldade muito grande de quando uma vez reparado o poder do pecado, nós tentamos vencer e não é tão fácil. Pecado é gigante, é igual Golias. Você como vai vencê-lo? Você é só um Davi, você não tem nem armas contra ele. Ele é um super poderoso inimigo, né? Mas como Davi pegou aquela pedrinha, colocou na fenda, nós temos a rocha eterna como nossa arma-chave. Mas para isso precisamos viver na reconciliação. Eu gostaria de mostrar... Olha só, amados, eu não consegui entender o que ele quis falar aí, porque ele fala primeiro, né, do pecado, que a gente não consegue vencer o pecado, e que depois ele falou de Davi, que Davi ele com uma pedra, né, aí depois ele diz vencer, eu não consegui entender o que ele quis dizer, mas o negócio é o seguinte, ele fez uma misturada aí que acho que nem ele sabe o que ele está falando, tá certo? Mas o negócio é o seguinte... A pessoa que está presa no engano da religião, ela não consegue vencer o pecado. Por quê? Você mesmo viram o que ele mesmo disse. Que não consegue vencer o pecado. Que o pecado é um inimigo, é um gigante. Tipo assim, o que ele quis dizer ali com Golias é que o pecado é o Golias. É o que eu estou entendendo é isso. Que o pecado é o Golias e que Davi com uma pedra derrotou o Golias que é o pecado. Tá? É o que eu estou entendendo, mas ao mesmo tempo ele fez uma misturada aí que sinceramente complicou, confundiu, né? Mas veja bem, amados, a pessoa que está na religião, ela vive no pecado, por quê? Porque o espírito que habita na religião não é o espírito de Yahweh, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e o Altíssimo Yahweh, ele é espírito. Então, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e é verdade, ele não habita, muito menos o Espírito. Porque ele próprio é o Espírito. O Espírito habita em quem? Habita em nós, que cremos que somos o templo do Espírito. Então, o Espírito que habita no templo físico é o Espírito da mentira e do engano. Então, vocês vejam bem, como esse Espírito que habita é o Espírito da mentira e do engano, e esse Espírito não tem poder para habitar no entendimento, porque somente Yahweh sonda mentes e corações, e somente o Espírito de Yahweh habita no nosso ser, no nosso entendimento. Esse Espírito que habita no templo físico, que é o Espírito da mentira e do engano, que é o Espírito do terrom, que engana, esse Espírito habita na alma. E aí a alma, ela sente aquele prazer, aquela presença, né? Que ela começa a se arrepiar e ela chora, ela grita e tal, sentindo a presença de Deus, mas ela está sentindo a presença do falso Deus, né? E que enche a alma. E que quando a pessoa sai do templo físico, esse espírito também se esvazia. Por quê? Porque esse espírito, ele faz visita, ele não mora, ele faz visita. Tanto que vocês já viram, a gente vê vários líderes falando: Senhor, faça visita aqui esta noite, venha nos visitar. Porque esse espírito é o espírito da visita, não é o espírito que mora no entendimento. Tá certo? Então o que acontece? Aí a carne daquele que está no templo físico, ela está vivificada, o espírito está mortificado. Por quê? Porque o entendimento está morto. Porque a pessoa está desviada do entendimento que é no espírito, está no físico, na carne, que é na religião. Então o que acontece? A pessoa peca, porque aí vem as obras da carne. Quais são as obras da carne? Impureza, cobiça, mentira, traição, inveja. Tudo isso são obras da carne que aflora. Por quê? Porque o entendimento está morto.
Porque o que está aflorado ali é a alma. E nisso, a carne, ela está viva, então a pessoa, ela pratica o pecado. Mas quando a pessoa entende que ela está no engano da religião e que ela está vivendo no físico e não no espírito, e ela se arrepende, o que é se arrepender, amado? Se arrepender é sair do engano da religião, da porta larga que é a religião, e ela vai para a porta estreita que é Yahushua, no espírito. E Yahushua leva ao Pai. Ali, Yahushua, ele vai nos lavar, porque ele mesmo disse, aquele que é nascido do Espírito, ele é nascido da água do Espírito. Essa água que é em Yahushua que nos lava. Então, essa água vai nos lavar, tá certo? Que é o batismo no entendimento, né? Que é o lavar, que batismo é uma palavra blasfemada. Esse batismo não existe. O batismo, quando a gente lê batismo, é lavar. E aí o Pai nos enche do Espírito, então a nossa carne ela é mortificada em Yahushua, tá certo? E a carne não tem mais domínio, por quê? Porque o Espírito domina, o Espírito que pratica, o fruto do Espírito em nós. E a nossa carne é mortificada, a nossa carne não tem mais vez, por quê? Porque é o Espírito que está fluindo o amor, porque o Pai é amor e o Espírito que habita em nós é amor. E nós não temos mais domínio sobre a nossa carne. Por quê? Porque o Espírito nos domina. Amados, isso é muito sério. E aí nós não praticamos mais a obra da carne. Por quê? Porque nós praticamos o fruto do Espírito. Porque é o Espírito que pratica em nós esse fruto. Porque nós não somos capazes de praticar. É o Espírito que pratica. E qual é o fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fé. Esses são os frutos do Espírito. E é o próprio Espírito que pratica esse fruto em nós. Então vocês vejam que liberdade maravilhosa que nós temos em Yahushua. Porque não somos nós que praticamos o fruto do Espírito. É o próprio Espírito que habita em nós que pratica esse fruto em nós. E a nossa carne é mortificada. Mas esse moço não vai falar. Por quê? Porque ele não está no Espírito da verdade. Ele está no Espírito da mentira, do engano. Tanto que ele mente. Vocês vejam que ele falou que alguns do povo de Israel, né, que contendia com Yahushua, ele conhecia, esses alguns conheciam a Bíblia de capa a capa. E sendo que esses, ele ocultou que faz parte deles mesmos, líderes religiosos. Então, vocês vejam que ele está mentindo, que ele está enganando. Então, ele vive na mentira. E por isso que Yahushua disse, né, que os apóstolos falam, abandone a mentira e fale a verdade. O que é abandonar a mentira? É abandonar o caminho da religião, que é um caminho de mentira. E ir para o caminho que é Yahushua, que é verdade. Porque Yahushua é verdade. Tá certo, amados? Então, ele desconhece o que é viver no Espírito, o que é andar no Espírito. Vamos ver aqui o que ele vai falar, o que é viver na reconciliação aqui, né? O que ele vai falar sobre isso? Porque até agora ele não falou nada do Espírito. Vamos continuar. O valor da reconciliação. Gente, quando nós vamos a Cristo para receber a nova vida, nós entregamos uma vida fracassada, cheia de pecado a Ele. Ele nos perdoa e nos dá uma vida nova. Sim, mas quando nós vamos a Yahushua, ele está falando quando nós vamos a Yahushua, mas a pessoa não vai entender que é para ir a Yahushua no espírito. A pessoa vai entender que é para ir a Jesus no templo físico. Então, quando nós vamos a Yahushua, ele nos purifica de todo pecado. Qual o pecado que ele nos purifica? O pecado da religião. Porque quando ele nos purifica do pecado da religião, porque o pecado da religião, ele ensina a adorar um Deus falso, que não é o verdadeiro Deus que é Yahu, porque Yahu habita em nós, então automaticamente ele perdoa o nosso pecado. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos em Yahushua, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, e que tudo se fez nova. Ou seja, as coisas velhas, que era o ato da religião, se passaram. Então tudo se fez novo. Então a nossa carne é mortificada e o espírito é vivificado. Mas tem que ir a Yahushua. Mas ele fala, quando a gente vai a Jesus, mas ir a Jesus que esse moço está falando, é ir a um templo físico, a uma religião. Mas no espírito, ir a Yahushua é você ir na porta estreita que é Yahushua, no espírito, no entendimento. Então vamos continuar. E voltando para a história da Carla. Essa é a Carla.
Faye Tucker é o nome dela. E vamos agora olhar de maneira prática para a reconciliação. O irmão da moça que ela matou cruelmente não dormiu mais bem depois daquele dia. O coração dele se encheu de raiva e ele pensou em nada mais do que vingança. E ele queria vingança, ele queria destruição daquela pessoa, dessa cara e do namorado dela. Falando nele, ele faleceu bem rápido na prisão, foi acho que no ano 84, se não me engano, ele já morreu. Então não durou muito, ele já estava, por causa das drogas, provavelmente já muito mal e morreu. Mas o irmão queria matar a Carla, ele tinha esse desejo de matá-la. Agora, ele era uma pessoa que procurou na palavra de Deus paz desse ódio. E ele bateu de frente com 2 versículos desagradáveis. Um está no Pai Nosso, o Júnior Dalmo tratou esses dias, né? E também o irmão Tiago, sobre o perdão. Pai, né? Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, o perdão de Deus exige que nós perdoemos. Essa é a reconciliação de Deus. E quando esse irmão da vítima, leu esses versículos, impactou nele. Ele percebeu que todo esse ódio que ele tinha era contra Deus. Era contra a palavra de Deus, contra o amor de Deus. Deus está disposto a perdoar aquela mulher. Ele não acreditou. Até que ele pensou, eu estou sendo deteriorado por dentro. O meu ódio está me matando, me destruindo. Ele clamou por ajuda. Ele ainda não tinha força de perdoar, não. Mas ele foi a Jesus e pediu perdão, porque ele, nos seus pensamentos, era também um assassino. Desejava a morte daquela mulher de todo o coração. Então vocês vejam aí, ele disse, ele foi a Yahushua. Ele sempre está falando, ir a Yahushua. Mas as pessoas que estão presas no engano da religião pensam que ir a Jesus, como ele fala Jesus, é ir a um templo físico, numa religião, ouvir um líder religioso. Mas ir a Yahushua é sair do templo físico, do engano da religião, e ir a Yahushua, que é a porta no entendimento, a porta estreita, que é a porta no espírito. Então vocês vejam que ele sempre está falando ir a Jesus, mas ir a Jesus, as pessoas entendem que é ir a um templo físico. Então vocês vejam a cegueira que as pessoas estão, né? Vamos continuar. Ele se humilhou assim, o impacto do perdão de Deus foi tão forte, tão poderoso, que esse homem se levantou, nasceu de novo, experimentou o começo da reconciliação e viveu a reconciliação, indo para a Carla na prisão. E ele foi lá falar para ela, olha, eu quero que você saiba que eu te perdoo, porque Deus me perdoou os meus pecados. Maravilhosamente, a reconciliação na vida da Carla já tinha acontecido. O irmão da vítima encontrou uma Carla totalmente diferente na prisão. Ela estava tão transformada que ele disse, se tivesse apenas uma pessoa no céu, então eu teria certeza que seria a Carla. Porque essa Carla, Faye Tucker, ela começou a ler a Bíblia. Ela se interessou pela palavra de Deus e a palavra de Deus impactou na vida dela. E também ela, então, viveu reconciliação. Ela entregou sua vida a Jesus Cristo, desesperada com a enorme culpa que ela tinha. Ela não diminuiu a sua culpa. Existem muitas cartas, muitos testemunhos dela, né? Claro, antes do julgamento ela falou besteira, mas depois que ela reconheceu a graça de Jesus, ela viu também quão grande era a culpa dela. E ela disse várias vezes que mesmo drogada,
estando em estado tão drogado, ela não tem desculpas. Porque foi ela que escolheu as drogas. Foi assim que ela disse. E assumindo a sua culpa, ela partiu para uma nova vida com Cristo. E ela tinha que viver uma vida isolada. Como a alegria poderia chegar lá, né? Mas a vida dela foi repleta da alegria do céu, que só o Evangelho pode dar. A alegria da comunhão com Jesus. E ela usa... Então veja bem, ela foi a Yahushua. Em momento nenhum ele está dizendo que ela foi no templo físico, até porque ela estava presa. Mas ela foi a Yahushua, ela começou a ler a Escritura, tá certo? E a palavra que é Yahushua, contida na Escritura, que está na Escritura, que está contida na Bíblia, tocou nela. E ela foi a Yahushua. Ele não disse que ela foi a um templo físico, ela foi a Yahushua. E aí ele diz que o Evangelho, olha aqui no final do que ele está falando aqui no finalzinho, vamos botar aqui, ó. Botar aqui. E assumindo a sua culpa, ela partiu para uma nova vida com Cristo. E ela tinha que viver uma vida isolada. Como a alegria poderia chegar lá, né? Mas a vida dela foi repleta da alegria do céu, que só o Evangelho pode dar. Veja, a vida dela foi repleta da alegria do céu, que só o Evangelho pode dar. Não é o Evangelho que dá. Quem dá é Yahushua. Então vocês vejam que ele fala Evangelho, mas você pergunta para o Evangelho, o que é o Evangelho? Eles não vão saber. O Evangelho é a promessa, então não é a promessa que dá alegria. Quem dá alegria é Yahushua. Porque a Escritura diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vocês vejam que ele está falando que o Evangelho da alegria. Por que ele está frisando que o Evangelho da alegria? Porque a pessoa vai pensar que, então você é Evangelho para ter alegria, porque o Evangelho da alegria, na verdade, quem dá alegria é Yahushua, não é Evangelho. Yahu e Yahushua que dão alegria. Tá certo? Vamos continuar. Da comunhão com Jesus. E ela usufruiu de uma alegria tão poderosa que ela se tornou uma bênção para as pessoas dentro da prisão, né? Isoladas para fora, mas dentro ela tinha uma tarefa e ela reconciliou muitos com o amor de Deus. Além do legado que ela deixou, ela aos 8 anos ela já começou a mexer com drogas. O relacionamento dela com sua mãe era tão íntimo que eles usavam o batom, a mãe dela usava o batom com ela, junto com as drogas, né? Era uma troca normal. A mãe dela era prostituta, ela se tornou prostituta aos 14 anos. Então o caminho era já tudo programado para aquele auge terrível daquela cena onde eles mataram aquela mulher e aquele rapaz. Mas a reconciliação, ela lida com a culpa porque Deus em Jesus Cristo pagou a dívida. Existe uma exigência de morte. Deus não se agrada do mal e executou a morte em Jesus e oferece reconciliação total. Peraí, como é que é? Deus não se agrada do mal e executou, como é que é? Vamos voltar. E Deus em Jesus Cristo pagou a dívida. Existe uma... Não. Yahu em Yahushua pagou a dívida? Não. Negativo. Yahushua pagou a dívida porque ele morreu por nós. Yahu, ele deu o filho, a escritura é bem clara. Yahu, em João 3,10 diz, porque Yahu amou o mundo de tal maneira, ou seja, o mundo é quem? São as pessoas que estão aqui. De tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nele crê quem? Que crê em Yahushua, não pereça, mas tenha vida eterna. Tá certo? Então ele está botando aqui Yahushua como se fosse Deus, como se fosse o Pai, veja bem. Vamos voltar aqui.
mulher e aquele rapaz. Mas a reconciliação, ela lida com a culpa porque Deus em Jesus Cristo pagou a dívida. Então veja, ele disse Deus em Jesus Cristo, ou seja, então que Deus era Jesus Cristo. Não, Yahweh é o único Deus, como a Ruxa falou em João 5, ele também fala em João 17, que Yahweh é o único Deus verdadeiro, e Yahushua é filho de Yahweh. Yahweh é espírito e Yahushua é alma. E o espírito do Pai habitava em Yahushua. Tá certo? Então quem pagou o preço foi Yahushua. Tá bem claro na escritura. Tá? Tá bem claro isso na escritura, amados. Vamos ver aqui a escrita de dívida que era contra nós. Nossa, gente, esses anúncios são muito chatos. Nossa, muito chatos. Então vamos ver aqui, ó. A escrita de dívida que era contra nós, porque eu esqueci onde está escrito, gente. De dívida que era contra nós. Vocês vejam que eles fogem totalmente da escritura, tá? Ó, 14, Colossenses 2,14, vamos ler. Colossenses 2,14. Vamos ler aqui do... Ó, nele... Cadê? Pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, habita no corpo dele toda a plenitude da divindade, ou seja, todo o Espírito do Pai habita no corpo de Yahushua. Mas não está dizendo aqui que Yahushua é Deus. Que Yahushua, ele é o Pai. Não. Pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Receberam qual plenitude? A plenitude do Espírito. Por quê? Porque Yahushua é o cabeça do corpo. Nele também vocês foram circuncidados. Circuncidados como? No Espírito, no entendimento. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, veja. Não cortando o prepúsculo, né, do pênis, como eles faziam com os homens, tá certo? Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Yahushua, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no lavar. Veja, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no lavar. Qual é o lavar? O lavar, que é ele, que é a água limpa, que é a água viva. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Yahweh, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, veja bem, Yahweh ressuscitou dentre os mortos. Yahushua não se ressuscitou. Yahweh que ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Vocês vejam bem. Para vocês verem que Yahushua, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, na incircuncisão da sua carne é o quê? Na incircuncisão, ou seja, porque a pessoa estava na religião, no físico. E Yahweh vivificou juntamente com Yahushua. Vivificou como? Ressuscitando no Espírito. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou. Aqui, ó. Yahweh os justificou justamente com Yahushua. Tá? Então, Yahweh que nos justificou justamente com Yahushua. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a no madeiro. Quem removeu o escrito de dívida? Foi Yahushua. Não foi Yahweh. Yahushua, filho de Yahweh. E Yahweh, ele deu o filho por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele ressuscitou o filho. Mas quem cancelou a escrita de dívida, ou seja, quem pagou o preço por nós, foi Yahushua no madeiro. Está bem claro isso na escritura. E aqui o moço está falando outra coisa. Veja bem o que o moço está falando aqui. Como foge do que está na escritura. Vamos lá. Voltar aqui de novo.
Exigência de morte. Deus não se agrada do mal e executou a morte em Jesus e oferece reconciliação total. Veja, ele executou a morte. Yarro executou a morte em Yahushua. O que ele está dizendo é o seguinte, foi a mesma coisa que o Paulo Júnior falou, que Yarro matou o filho. Então, se é assim, amados, Yarro é assassino? Porque ele matou o filho? Não. Por que eles falam isso? Ele bota a culpa em Yarro, que Yarro executou o filho. Porque, na verdade, quem executou o filho foram os líderes religiosos, mestres da lei e chefes de sacerdotes, como a gente leu em Mateus 26. Então, vocês vejam como é que eles são maliciosos. Vocês vejam bem. Vamos voltar aqui de novo. Não se agrada do mal e executou a morte em Jesus e oferece reconciliação total. Mas quem executou a morte de Yahushua foram vocês, líderes religiosos. E Yahushua, ele não matou ninguém, ele deu o filho por amor a nós. Tá certo? Até porque Yahushua, ele é puro, ele é luz, ele é amor, ele jamais iria matar ninguém, ele não aceitou sacrifício de ninguém, ele nunca pediu sacrifícios. Ele não se agrada da morte de ninguém, como está escrito em Ezequiel 18:31. Ele não se agrada da morte de ninguém. Como ele executou o filho, ou seja, como ele matou o filho. Quem matou o filho foram esses aqui, amados, líderes religiosos. Então vocês vejam bem. O apóstolo Paulo viveu esta reconciliação. Não dá tempo agora para nós lermos versículo por versículo, mas se você olhar aqui, você vai ver como Paulo está cheio desta alegria sem igual do Evangelho. E também... Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, amados, que a gente vai dar continuidade daqui, tá? No próximo vídeo, né? Então, vocês vejam, ele diz que Paulo está cheio da alegria do Evangelho. Não, Paulo, ele estava cheio da alegria de Yarro e de Yahushua, porque a alegria do Senhor é a nossa força, certo? O Evangelho, ele é a promessa. E qual é a promessa? É a vida eterna, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, curtam, dá um like, por favor, amados, para que esse vídeo possa ir para outros. Se não gostar também, pode dar um dislike. E se estão gostando dos conteúdos do canal, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, tá certo? Para que a família possa crescer mais ainda em Yahushua e que vocês saiam do engano da religião, que estiver no engano da religião, Yahushua é a porta. Tá certo, amados? Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.